Olá! Vídeo 7 de geometria plana. O que é que nós iremos ver e ouvir? O que é que nós iremos ver e ouvir no vídeo de hoje? Vamos lá, vamos começar com o que nós iremos ouvir, né? 28 de junho de 2014, eu estou gravando aqui agora em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Eu estou gravando esse vídeo algumas horas após o término do jogo, né? O Brasil e Chile. É isso mesmo? Acho que não deu nem 2 horas ainda de intervalo, não chegou 1h30 talvez. Então o pessoal está na comemoração e tem mais é que estar mesmo. A gente como brasileiro fica contente, né, empolgado, apesar de nós não termos apresentado o futebol que nós dominamos. Sei lá, o pessoal jovem, talvez, sei lá, nervosismo, falta de experiência, mas o pessoal da seleção brasileira é assim, são os melhores realmente que nós temos. Não apresentou o futebol que nós brasileiros estamos acostumados a ver. O sofrimento contra esse jogo do Chile foi algo assim cruel demais com a gente, mas o importante é que nós vencemos. Ótimo, o pessoal lá da comissão técnica, eles vão lá tentar resolver para que no próximo jogo, eu não sei qual é o próximo jogo, mas no próximo jogo a gente não faça mais as bobagens que fizemos nesse jogo. Que bom, então eu vou pedir desculpa a você, não pela comemoração, mas pelos sons, pela zoada que você ouvirá em decorrência dessas comemorações. Comemoração tem mais é que fazer mesmo, né? O pessoal fica contente, eu fico contente, né? Eu só sou um pouco mais exigente, né? Além de ficar contente com a vitória da seleção brasileira, eu fico assim, sonhando, né? Não sei se eu estou pedindo demais. Ih, aí você está pedindo muito, você é muito exigente. Poxa, mas eu fico assim, pô, eu poderia ficar um pouquinho mais contente, além do que eu já estou, se nós tivéssemos, por exemplo, um sistema educacional, um sistema de educação tão bom quanto o Chile tem. O Chile, o mesmo Chile que teve a seleção agora derrotada pela gente agora, né? Eu não sei se você sabe, mas existe no mundo uma espécie de Copa do Mundo dos estudos, né? Tem sim, é o chamado PISA, é uma sigla em inglês para algo mais ou menos como Programa Internacional de Avaliação Estudantil. E se eu não me engano, se eu tiver enganado aí alguém, por favor, nos comentários corrija, nós já tivemos 3 participações do PISA. E todas as 3 nós fomos lá sempre nas últimas posições, sempre. Então é complicado isso. De um lado você fica contente pela seleção brasileira ter ganho, né? Por outro lado, você fica triste com essa situação da educação, tá bom? Mas vamos voltar, vamos pro vídeo, né? Os sons já sabe o que é. E o que é que nós iremos ver? Vamos lá. Mais um teorema, né? Mais um teorema referente ao estudo dos triângulos. Com esse teorema que eu vou passar hoje, você fica com 3 teoremas. Olha só, né? Você já começa a ficar mais rico em termos de conhecimentos de geometria. Você até o presente momento comigo, você tinha 2 teoremas, né, que nós vimos no vídeo anterior. A lei angular de Tales e o teorema do ângulo externo. Hoje você será apresentado ao terceiro. É o teorema do triângulo isósceles. Se liga aí porque ele é interessante. Mas há um porém. Eu preciso conversar com você em relação a esse porém. Há um porém. Eu vou fazer a demonstração desse teorema. Uma demonstração fácil, bonita. Eu preciso fazer essas demonstrações para você que está chegando agora nesse planeta chamado geometria plana. Mas a demonstração exige, no finalzinho dela, exige um conceito que nós nunca falamos aqui desse conceito. E portanto, se eu fizer a demonstração e utilizar esse conceito, vai ficar uma coisa assim, sem pé, sem cabeça. Que conceito é esse aí? É o conceito de congruência de triângulos, tá bom? Então eu vou falar para você o que é que significa dizer que 2 ou mais triângulos são congruentes. Depois eu vou apresentar para você os casos de congruência de triângulos, viu? E aí depois a gente parte para a demonstração do teorema do triângulo isósceles. E se der tempo, a gente faz 1 ou 2 questões. Se não der, joga para o próximo vídeo. A gente não tem pressa aqui de aprender. Vamos lá. O que é que significa a ideia geométrica, a ideia da geometria plana de congruência de triângulos?
dois triângulos ou mais são congruentes quando eles apresentam as mesmas medidas, tanto nos lados quanto nos ângulos. Então, se você tem os triângulos, você chegou lá, pegou o transferidor, foi lá e mediu os três ângulos de um triângulo, anotou. Foi no outro triângulo, mediu com o transferidor os três ângulos do outro triângulo. Mediu tudo direitinho, percebeu que essas medidas são respectivamente congruentes. Pegou uma régua, mediu os três lados do primeiro triângulo, registrou as medidas. Foi para o segundo triângulo com a régua, mediu os três lados do outro triângulo e percebeu que essas medidas eram congruentes às medidas lá dos lados do outro triângulo. Ou seja, os seis ângulos iguais, os três ângulos iguais, respectivamente. O que é que significa? Esses triângulos são congruentes. É isso que significa. Por exemplo, se a medida desse lado for igual à medida desse lado, esse ângulo congruente a esse ângulo com esse ângulo com esse lado com esse e esse lado com esse aqui, poxa, você disse que esses dois triângulos são congruentes. É isso que significa congruência entre dois triângulos. Bom, mas aí, olha, observe só. Você, a princípio, você teria que efetuar 12 medidas. Olha que trabalheira, e realmente é um trabalho infernal. Você fazer 12 medidas para poder afirmar, olha, fulano, fulana, esses dois triângulos são congruentes, ou então, olha, esses dois triângulos não são congruentes. Por que 12 medidas? Não sei se você observou. Preste atenção. Eu vou aqui, vamos supor que eu pegue a régua e faço essa medida aqui. Já fiz uma medida. Eu chego aqui e efetuo com a régua essa medida. Percebo que elas são iguais. Já fiz duas medidas. Vá contando aí. Venho para cá com a régua, efetuo essa medida, terceira medida. Venho para cá e efetuo quarta medida. Já fiz quatro. Venho aqui com a régua, meço e percebo que depois também de medir essa daqui, são iguais. Ou seja, 6 medidas. 6, já fiz 6 lados. Agora eu vou para os ângulos. Pego o transferidor, chego aqui e efetuo a mudança, ou a medida, perdão, desse ângulo. Então, um ângulo com esse tem mais 2, 6 mais 2, 8, 9, 10, 11, 12 medidas. 6 medidas de lados e 6 medidas de ângulos. Isso é muito trabalho e realmente é trabalhoso demais. O que foi que os geômetras, ao longo dos séculos, eles foram percebendo, esses sábios, né? Esse pessoal que deixou pra gente esse legado, esse tesouro. Eles perceberam que acontecia situações em que não era necessário você efetuar as 12 medidas. Bastava efetuar a metade. Olha só que loucura. Bastava efetuar a metade, ou seja, 6, para que você pudesse afirmar com segurança, com certeza, de que os triângulos eram semelhantes. É isso que significa. Essas situações recebeu, com o passar do tempo, o nome de casos de congruência de triângulos. Percebeu? Se não percebeu, eu vou ser mais claro para você. Annelise vai colocar para você aí os 5 casos de congruência. Os 5 casos de congruência que a geometria plana tem. Até o século XXI conhece 5 casos de congruência. Tá bom? O primeiro caso, que é esse daqui, ó, olha só você. Lau. Daqui a pouco eu explico a você o que é que significa essas letras. Ele é um axioma. Você já sabe o que é o axioma. Eu vou falar de novo isso aqui. Os outros 4 casos, esses são teoremas. Eu não vou demonstrar esses teoremas, nós já conversamos no vídeo passado. Eu não vou mostrar para você. Em um bom livro de geometria plana, você encontra as demonstrações desses outros 4 casos. Isso aqui não se demonstra, não, esse caso daqui, tá bom? Então você faz aí a análise agora bem pessoal. Qual é o seu interesse? É somente conhecer geometria plana de maneira superficial, sem nenhum aprofundamento? Para o que você quer, essa superficialidade está bom demais? Ou você tem necessidade ou vontade, não sei se necessidade ou vontade de um aprofundamento maior de geometria? Se tiver, tem que partir para os livros
e ler e entender. Não é decorar não, não é memorizar não. É se você ler a demonstração e entender, já está de bom tamanho. Não se preocupe em ficar memorizando, daqui a 15 anos, esqueci aquela demonstração. Meu Deus do céu, leu e entendeu, poxa, você já está dando um grande passo em ter entendido a demonstração. Não se preocupe não que daqui a 15 anos, se você esquecer, vai lá no livro, lê de novo, entende ela, que essa é o verdadeiro segredo, tá bom? Digamos assim, de estudar uma demonstração. Então olha só, o que é que significa esse caso LAU? Eu vou botar todos os outros lados, na sequência que a Annelise irá colocar para você. Depois você tem o caso ALA, ALA. Depois você tem a situação lado, lado, lado. Depois nós temos aqui lado, ângulo, ângulo oposto. E para encerrar nós temos o caso cateto hipotenusa. 5 casos, né? Esses 4 aqui são teoremas e esse aqui é um axioma. Eu vou explicar 2 para você, tá bom? Eu preciso que você tenha esse conceito. Eu vou explicar esse caso com esse par de triângulos e esse daqui usando esse par de triângulos. Tá combinado? Então você já sabe o que, é que você vai fazer aí agora aí. Se liga aí, viu? Se liga. Vamos lá. Lado. L da palavra lado. O que significa isso? Significa que você pegou a régua, mediu. É isso mesmo? Chegou aqui, mediu e percebeu que essas duas medidas eram iguais. Lado. Esses lados são iguais. Ou melhor, as medidas desses lados são iguais. Então você registra aqui. Vem pra cá. Depois da letra L, você tem a letra A. A letra A da palavra ângulo. Significa, então, uma letra A está coladinho na letra L, significa que o ângulo tem que estar coladinho no lado. Falando de maneira mais bonita, esse ângulo tem que ser adjacente. Não sei, vamos pegar um ângulo adjacente a esse lado. Ou esse ângulo, ou esse ângulo. Não sei, vou pegar aqui. Pronto. Vou botar duas marcações desse ângulo. A mesma coisa, eu peguei o transferidor, vim aqui, efetuei a medida aqui, efetuei a medida aqui, percebi que essas medidas eram iguais. Como eu botei 2 tracinhos aqui, deixa eu colocar 2 tracinhos aqui, claro, ó. Vem pra cá. Aí você percebe agora que esse L da palavra lado, tá juntinho, vem imediatamente depois da letra A da palavra ângulo. Significa que esse lado é adjacente a esse ângulo. Coladinho. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. 2 tracinhos. 2 tracinhos. Ou melhor, 3 tracinhos. Pronto, tá aí. Percebeu? Verificou? Você sabe o que é que esse caso quer dizer para você? Ele está afirmando de que esses 2 triângulos são congruentes. Você efetuou 6 daquelas 12 medidas iniciais. Você só precisa efetuar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Você pode apostar, ou melhor, não há nenhuma necessidade de você pegar o transferidor e querer fazer essa verificação desse ângulo com esse ângulo. Não há necessidade. Isso seria perda de tempo. Ou então pegar a régua para medir esse lado, para depois vir aqui e medir esse lado. Seria o quê? Perda de tempo. O mesmo se aplica a esse par de ângulos aqui. Pode apostar, pode ter certeza. Esses 2 triângulos, apenas com essa situação, são congruentes. É isso que significa dizer que 2 triângulos são congruentes pelo caso LAU. Pelo caso LAU, tá bom? Como é que você vai representar a partir de hoje a congruência entre esses 2 triângulos? Vamos lá. Vamos supor que eu bote o triângulo A, B, D. Triângulo ABD. Aqui eu bote o triângulo R, VT. R, VT. Vamos lá. Como é que a gente representa essa congruência? Bem simples. Você vai representar dessa maneira, ó. Triângulo. Desenha um triângulo. Desenhou? Vamos lá. Eu vou pegar esse daqui. Pegue as letras na ordem que você quiser.
ADB, BDA, BAD, DAB, não importa. Vamos lá, é BDA. Eu escolhi aqui BDA. Certo. Ele é o quê? Ó, congruente a esse triângulo. Bom, se essas 3 letras aqui você pegou aleatoriamente, essas daqui você não vai poder pegar aleatoriamente. Você tem que seguir uma sequência, e essa sequência é baseada na primeira que você formou. E é interessante que você crie o hábito. Por quê? Porque aqui, se você colocar na maneira como você quer, você não irá errar nada. Mas se você começa a adquirir o hábito de escrever as 2 sequências de letras na ordem equivalente, quando você chegar em um conteúdo lá chamado semelhança de triângulos, se você escreve uma sequência diferente da outra, você erra a questão, porque semelhança de triângulos envolve proporção, e em uma proporção os elementos têm a ordem respeitada. Percebeu? É uma questão de prudência, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou escrever? RTA, RTV, VTR, VRT, TRV? Não é assim. Vamos lá. Eu comecei com a letra B. Não comecei com a letra B? Olha aqui a letra B. Observe que o vértice B, ele está frontal, defronte, para o lado de 3 traços. Frontal, ó, esse ângulo aqui vazio está defronte ao lado de 3 traços. Quem é que está no triângulo de baixo, frontal ao lado de 3 traços? O vértice V. Portanto, ele é o equivalente, o vértice V é o equivalente ao vértice B. Coloque aqui. Olha aí, coisa fácil. Vértice D. Vértice D é o vértice que está frontal ao lado de um traço. Vértice T no outro triângulo está frontal ao lado de um traço. Então o vértice T é o correspondente, o equivalente do vértice D. E por fim, o vértice R. Pronto, é assim que a gente representa. Triângulo BDA congruente ao triângulo VTR. Acabou. É essa a informação. Ok? Vamos ver esse caso aqui agora, lá do ângulo. Os outros são muito fáceis, né? Cateto e hipotenusa, mas aí se você tiver dificuldade, a Annelise vai passar isso para você, não se preocupe não. Esse aqui eu acho interessante eu parar e explicar para você. Lado, ângulo, AO. O que é que significa essa letra e esse índice aqui? Esse O aqui significa oposto. Como é que você lê? Lado, ângulo, ângulo oposto. Vou começar pelo lado? Então vamos lá, lado. Pega o lado que você quiser. Lado que você quiser. Peguei. Lado. Pronto. Lado. Marquei. Lado. Lado. Marquei. Ok. Ângulo. Veja que essa letrinha A está coladinha, vem imediatamente depois da letra L. A se refere à palavra ângulo. Logo, o ângulo tem que ser adjacente ao lado. Adjacente. O ângulo adjacente a esse lado ou é esse ângulo ou é esse ângulo. Não pode ser esse. Esse é o oposto. É o frontal aí. Então eu vou pegar aqui. Pronto. Eu vou pegar aqui. Pronto. Aqui eu também chego aqui e pego o transferidor e meço e vejo que eles são congruentes. Tá bom? Agora AO. AO significa ângulo oposto. Mas oposto ao quê? Boa pergunta. Ao que ele é oposto? A esse lado. É a esse lado. A oposição que esse ângulo faz é em relação ao lado que foi marcado. Qual foi o lado que foi marcado? Esse. Qual é o ângulo oposto? É esse? Não, ele é vizinho, ele é adjacente. É esse? Não, ele é vizinho, ele é adjacente. Qual é o ângulo oposto? É esse daqui. Então a gente chega aqui e marca. A gente chega aqui e marca. Se nós tivermos lado, ângulo, ângulo oposto, lado, ângulo, ângulo oposto, tchau, um abraço. Esse caso de congruência, através da demonstração, diz para você que com toda certeza absoluta, não há a menor possibilidade de ser diferente, esses dois triângulos são congruentes.
significa então que a medida desse ângulo, seja ela qual for, é igual à medida desse ângulo. Esse lado terá medida igual a esse lado, e esse lado maior aqui terá medida igual a esse lado daqui. Ok? Bom, eu precisava apresentar para você, ainda mais num curso bem básico, feijão com arroz mesmo, que é o nosso, né? Eu precisava apresentar para você esse conceito de congruência de triângulos. Agora você já sabe o que é que significa dizer que dois ou mais triângulos, pode ser 3, 4, não precisa ser 2 não. Aqui por uma questão de espaço e de facilidade de demonstração eu utilizei 2. Agora você já sabe o que é que significa dizer que dois ou mais triângulos são congruentes. O que é que nós iremos fazer? Vamos lá. Nelise vai colocar para você aí os 5 casos de congruência, tá bom? Eu gostaria de pedir um pouco de carinho, um pouco de atenção, pouco não, muito carinho e muita atenção com o primeiro caso. Não que os outros sejam inferiores, não é isso, pelo amor de Deus, não é nada disso. O que eu estou pedindo a você atenção no primeiro caso é porque a demonstração do teorema do triângulo isósceles, eu vou precisar lá no finalzinho para fechar a demonstração do primeiro caso, que é o axioma, que é o caso Lau. Então, preste bem atenção o que é que significa. Eu já passo, por isso que eu escolhi esse aqui. Se quiser voltar ao vídeo, volte. Mas quando você estiver lendo aí na mensagem que a Nelise, nos quadros que a Nelise irá colocar para você, atente um pouquinho para esse caso daqui, fique com a atenção aí redobrada, que eu vou precisar dele na demonstração do teorema do triângulo isósceles. Muito bem, o que é que nós iremos ver agora? Eu vou apresentar e em seguida faço a demonstração o teorema do triângulo isósceles. Se liga aí, viu? É o terceiro teorema aí para o seu arsenal. O que é que esse teorema nos diz? Ele diz o seguinte, fica ligado aí ou ligada. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. O que significa, o que significa fazer a demonstração desse teorema? Vamos lá. O que é que eu tenho como informação de que esse triângulo é isósceles? É essa informação que eu tenho. Tá bom. O que é que eu tenho que provar de que os ângulos da base são congruentes? Agora, eu tenho que trabalhar única e exclusivamente com essa informação. Algumas construções que podem ser feitas e serão feitas, se a geometria permitir, fique à vontade. Mas informação é de que esse triângulo ele é isósceles. Essa informação na linguagem técnica é chamada de hipótese. Então, qual é a hipótese desse teorema? O triângulo é isósceles. O que é que você quer provar? É chamado de tese. Qual é a sua tese? Qual é a tese, melhor falando, de que os ângulos da base são congruentes? Ok? Então preste atenção que é uma demonstração bonita e fácil de entender. Agora olha só, esse teorema ele tem a volta, numa linguagem mais técnica, numa linguagem da lógica matemática, isso aqui é uma condicional, porque é o se e o então. Se liga, se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Mas tem a volta chamada de recíproca. Essa recíproca eu não vou demonstrar, eu só vou demonstrar a ida. A volta fica aí como exercício você fazer a demonstração. Qual é a ida? Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Qual é que seria a volta? Se um triângulo, se em um triângulo dois ângulos são congruentes, então
os lados opostos a esses ângulos são também congruentes. Seria a volta. Isso aí eu deixo para você fazer a demonstração. Tá combinado? Vamos começar a demonstração? Então preste atenção aí. Nesse caso aí agora eu quero que você fique completamente parado ou parada, tá bom? Tem hora que eu gosto que você participe, seja um pouco mais ativo, um pouco mais ativa nesse vídeo, mas agora não, agora é atenção, por favor, não pisque os olhos, não respire, bota aí 2 palitos aí para não piscar os olhos. Se piscar os olhos, perde tudo. Vamos lá. Eu tenho que provar que esse ângulo é congruente a esse ângulo. E o que é que eu tenho a informação? De que esse ângulo é isósceles. Então vou começar a demonstração. Vou pegar um transferidor, posso fazer isso? Claro que posso. E vou medir quanto mede esse ângulo. Bom, posso fazer isso? Claro que eu posso. Efetuada essa medida, eu vou traçar neste ângulo que você está vendo a bissetriz. Claro, posso fazer isso? Claro, óbvio. Eu já sei o que é bissetriz de um ângulo, então deixa eu ir aqui, me acompanhe. Bom, passamos de conta que isso aqui é a bissetriz. Pronto. Isso, tracei a bissetriz, tá aí. Se é bissetriz, você já sabe o que é que acontece, né? Eu dividi esse ângulo em 2 ângulos congruentes. Claro, 2 ângulos congruentes, tá bom? Deixa eu escrever triângulo A, B, D. Pronto. Triângulo ABD, esse ponto aqui é o ponto E. Tá. Tudo bem aí? Agora vamos separar esses 2 triângulos. Quando eu tracei essa bissetriz, eu criei 2 triângulos. O triângulo AEB e o triângulo AED. Separe. Já está lá separado. Mas tem um detalhe. Quando você faz essa separação, tá vendo essa medida daqui? Eu vou pegar a régua, sem necessidade, mas vou. Tá vendo essa medida daqui? Dá quanto aqui? Dá exatamente 40 centímetros. Poderia ser outro valor. Quando eu separo, esse lado aqui mede 40 centímetros. E esse daqui vai medir quanto? Você acha que mede mais ou menos? Claro que mede os tais 40 centímetros. Então, quando você separa, este lado que eu estou pondo o dedo é congruente a esse lado daqui. Então, separei? Deixa eu botar aqui então. 3 traços. 3 traços. Bom, vamos para cá. Triângulo ABE. Triângulo ABE. Aqui, esse ponto aqui eu vou chamar de E'. Para diferenciar de E, né? Aqui eu vou chamar de A'. Claro, não posso chamar de A nisso aqui de E. Porque se eu chamo isso aqui de A, eu estou dizendo que o ponto A está em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Aí deixa de ser geometria plana e passa a ser mecânica quântica, né? Física quântica. Então aqui é A e a linha, E e a linha. E esse vértice daqui, olha só, a senhora ou o senhor, é o vértice D. Ok? Tá bom. Qual é a minha hipótese? Qual é a hipótese, melhor falando? Qual é a hipótese do teorema? Que o triângulo é isósceles. Esse lado é congruente a esse lado. Então, por favor, marque lá esse tracinho aqui. Pronto. Marque lá no lado, a linha D, esse traço. Pronto. Eu não estou inventando isso. Aliás, não estou inventando nada. Isso aqui, eu recebi essa informação e essa bissetriz eu construí. Eu fiz a construção. Não é invenção, é construção. Mas peraí, esse ângulo é congruente a esse ângulo por causa do traçado da bissetriz. É claro, olha só o senhor e a senhora. 2. Ah, olha aí, ó, pronto. Então vamos ver o que é que a gente tem aí agora. Tomara que não seja em decorrência da comemoração, né? Tomara que não seja. Vamos lá. Dá uma olhadinha agora no triângulo. Eu quero que você dê uma olhada no triângulo AEB, triângulo AED, e no triângulo a linha é linha D, triângulo a linha é linha D. Eles são congruentes.
Não, Ayrton, eu não consegui enxergar por que, ou melhor, Ayrton, por qual daqueles 5 casos? O lado, ângulo, lado. Não pedi a você para olhar com carinho e atenção? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Olha aí você, tá vendo? Eu precisava do conceito de congruência do triângulo e do casual para fazer a demonstração. Significa então que esses dois triângulos são congruentes. Deixa eu registrar isso aqui. Deixa eu registrar, por favor. Pronto, está registrado. Tá, mas peraí, Ayrton. Para um pouquinho. Você ainda não provou o que você tem que provar. Realmente, não provei ainda não. De que esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo daqui. Você não provou realmente. Vamos fechar agora. Eles não são congruentes? São congruentes. Tem necessidade de você efetuar essa medida? Claro que não. Essa aqui? Claro que não. Você tem certeza que esses dois ângulos são congruentes? Claro que eu tenho certeza. Esse lado é congruente a esse lado, né? E esse ângulo daqui que a Ayrton está pondo o dedo nesse exato momento, esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo daqui. Ah, por quê? Por causa da congruência entre os dois triângulos. Portanto, eu posso dizer que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo D. Mas isso era justamente a tese do teorema, que eu tinha que provar, que os ângulos da base são congruentes. Tá vendo você? Está feita a demonstração do teorema do triângulo isósceles. A partir de hoje, carregue isso aí para a eternidade com você. Toda vez a partir de hoje que você estiver resolvendo uma questão de triângulos, alguém apresenta para você lá um triângulo isósceles. Vou desenhar uma coisa aqui horrível, faça de conta que isso é um triângulo isósceles, viu? Você está lá resolvendo, alguém diz para você que esse triângulo é isósceles, sem perda de tempo. Olha, fulano, não é isósceles, tá horrível isso aqui, tá medonho. Deixa eu consertar isso. Pronto, agora sim, ficou melhor. Triângulo isósceles. Fulano, esse triângulo é isósceles. É automático. Você tem que ser mais rápido que a luz. Se o raciocínio tem que ser mais rápido que a velocidade da luz. Ah, isósceles? Espera aí. Continue, fulano. O que é que você quer falar? É instantâneo esse reflexo, esse raciocínio. Esses dois ângulos são congruentes. E aí você começa a resolver a questão. Bom, foi o que houve. Ou melhor, o que é que você está vendo? Vamos encerrar esse 7º vídeo com a demonstração, né, do teorema do triângulo isósceles. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui. No 8º vídeo eu resolvo para você 2 ou 3 questões de triângulos, agora focando a atenção da gente totalmente voltada para o teorema do triângulo isósceles. Tá combinado? Então você vai me ver agora lá no vídeo 8 de geometria plana. Thank you.